ao invés de Jaguaruna. Beto, bom dia, tudo certo? Bom dia, querido. O Dura pegou casa em Jaguaruna porque ele já está contando com o aeroporto. Boa, Que aí boa, ele boa. pode ir de helicóptero, voltar para Tubarão. Mas o helicóptero para subir com aquele peso dele não é fácil também, ô Beto. Vai ter que ser com um helicóptero com motor de Opala, aquele, senão não vai. Botar uma barba branca, o Ah, Papai Noel. ele tá dizendo aqui que tá de mal contigo, ô Beto. Ai, ai, a mordida vai ser grande agora. Amor do Dura é amor passional. Tá certo então. Um beijo carinhoso no coração do Dura. Desejar para a família dele aí um grande final do ano. 2024 para ti, Nilton, para Dura, para todos nós. Que Deus possa nos abençoar aí com saúde para nós enfrentar os desafios. Show de bola. Beto Martins, secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, o filho do Levi, o irmão do Edinho, que está aqui ligado no nosso programa, aquele cabeçudo ligado sempre antenado na 93.9 FM. Ô Beto, a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias é uma novidade do governo Jorginho Melo, porém a gente sabe, né, que a parte burocrática às vezes deixa o trabalho um pouquinho amarrado. É primeiro ano, não tem dotação orçamentária, não tem uma equipe de trabalho completa. Mesmo assim, tu conseguiu desenvolver um trabalho, conseguiu ter algum tipo de evolução nesses moldais, né, logísticos que são tão importantes e às vezes parece que não andam aqui em Santa Catarina? Olha, Mitinho, eu queria te dizer que você tocou num ponto importante. Eu que já tive a experiência de liderar o executivo, de ser prefeito, muitas vezes o gestor pode criar uma secretaria porque o nome é bonito. Vou criar uma secretaria porque o nome é bonito. Ou vou criar uma secretaria para poder construir um maior engajamento político. Aí não adianta. Se você não der estrutura, se você não der condições e se você não acreditar realmente que aquela secretaria possa trazer desenvolvimento, possa trazer algo de positivo para o governo, a coisa não vai funcionar. E o que eu tenho que reconhecer é que o governador Jorginho Melo não criou uma secretaria para cabide político, não criou uma secretaria pensando em qualquer outra coisa que não fosse cuidar da logística de Santa Catarina, cuidar de modais que são decisivos, fundamentais para o desenvolvimento econômico do Estado. Se o Estado continuar dependendo só das estradas, né, e para pensar em futuro e de se desenvolver, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema por duas razões. Primeiro, porque não há mais como o Estado de Santa Catarina se desenvolver se não pensar de forma protagonista, prioritária, em ferrovia, em portos, né, e em aeroportos. São os modais mais importantes hoje para que o Estado possa continuar se desenvolvendo. Infelizmente, ele criou a secretaria em março e rapidamente nos deu estrutura para trabalhar. E o que a gente está apresentando para a sociedade em 8 meses de trabalho é bastante significativo. O Sul que eu diga, né? Você tem aí aeroporto de Forquilinha, voltou a funcionar, Jaguaruna partiu para o processo de concessão com investimento mínimo assegurado de 60 milhões de reais. Nós não estamos falando de uma obrinha, nós estamos falando de 60 milhões que muda completamente o perfil do aeroporto de Jaguaruna. O Porto de Imbituba, 130, 140 milhões de reais em obras acontecendo. Não bastasse isso, conseguimos liberar também mais 17 milhões e meio para que a prefeitura de Imbituba pudesse fazer uma obra importante que é o acesso sul. Então, fico muito feliz de dizer que não foi por acaso. Ô Beto, esse investimento, vamos começar pelo Porto de Imbituba, esses investimentos para o Porto que dizem ser a bola da vez em Santa Catarina, né, pela localização geográfica e por uma série de outros fatores, esse investimento é da iniciativa privada, certo? Ô Nilton, assim, o Porto de Imbituba tem uma vocação própria. Sim. O Porto de São Francisco tem outra vocação. O Porto de São Francisco é o porto de entrada no estado de Santa Catarina para o embarque dos grãos, né? O Brasil hoje está entre os dois maiores
fornecedores de grãos do mundo, né? Nós alimentamos o mundo. Sim. Nós passamos o ano passado de 300 milhões de toneladas de produção. E boa parte disso nós exportamos, especialmente para a China, para o Oriente Médio. E Imbituba construiu a sua própria vocação, porque obviamente nós estamos mais longe do centro produtor. O centro produtor está no Mato Grosso, está em Goiás, então eles descem, tem Santos, tem Paranaguá e tem São Francisco. E como nós temos um aumento da produção de 10, 15 milhões de toneladas por ano, você teria que construir, o Porto de Imbituba movimenta por ano 7 milhões. Certo. A produção aumenta a 10. Nós teríamos que construir um Porto de Imbituba por ano para atender esse crescimento da demanda. E não se faz um porto por ano. Então, acaba que cada um acaba descobrindo seu espaço e felizmente Imbituba vem fazendo isso. E depois que a BR-285, depois que a Serra da Rocinha estiver pronta, aí tu pode ter certeza que de forma definitiva Imbituba constrói o seu próprio corredor de exportação e importação. Imbituba vai poder levar o fertilizante pro mercado agrícola gaúcho e trazer o grão para embarcar por Imbituba, já que o Rio Grande do Sul também é um grande exportador de grão. Então, cada um descobre sua vocação. O legal de Imbituba é que nós temos 5 portos. E alguém poderia dizer, não, Santa Catarina não tem tamanho para isso, para ter 5 portos. Pois é, só que nós não somos um estado onde os portos só estão aqui para servir as cargas que ficam ou que saem de Santa Catarina. 55% das cargas que passam pelos portos catarinenses, elas não têm nem como origem nem como destino Santa Catarina. Nós somos um corredor logístico do Brasil. A grande indústria paulista importa seus insumos, vou te dar alguns nomes, a Porsche, a Red Bull, parte dos seus insumos são importados pela Portonave em terminal de contêineres Navegantes ou Itapoá. O mercado agrícola do Mato Grosso e do Goiás, como eu falei, usa São Francisco, Imbituba, enfim, cada um tem sua vocação e felizmente todos eles estão 100% tomados na sua capacidade, à exceção, é claro, de Itajaí, que é um problema particular, que o Estado tem feito o que pode para dar suporte, mas é uma administração que tem vínculo entre União e município e a nossa participação é menor. Ô Beto, quando era menor do que eu sou, e um pouquinho menos largo, eu ouvia falar, olha só, o ex-prefeito Irmoto Ferchit foi o coordenador, eu nem sei o nome, superintendente da ZPE, né, que dizem ser um equipamento importante pro desenvolvimento do Porto de Imbituba. Eu não sei porque eu nunca vi aquilo sair do papel. Vocês uma dos objetivos da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias tirar isso do papel para também fazer aí para que o Porto de Imbituba tenha um crescimento mais significativo? Veja bem, até para mim defender cada circunstância, cada momento. Lá atrás, nos anos 90, início dos anos 90, quando montaram a ZPE, ela surgiu como um cenário de desenvolvimento para o mundo, porque a ZPE ia ser a grande alavanca do Brasil, exportador para o mundo e etc. Só que, infelizmente, legislações completamente desconexas da realidade, sonhos que não se puderam materializar. E durante muitos anos isso foi prometendo como oásis econômico, não apenas para Imbituba, mas para toda a região sul. Então, passamos por essa frustração, porque afinal de contas já se passaram mais de 30 anos e rigorosamente não aconteceu nada. O que eu posso te dizer é que teve uma mudança drástica nessa legislação. Ela antes vedava a quem se instalasse dentro da ZPE de vender para o mercado interno. A empresa ficava limitada a ter que exportar. Ela podia importar pelo porto os seus insumos, completamente suspenso todos os impostos, como já o é na exportação, ou seja, é uma zona franca. Entra sem imposto, sai sem imposto. Só que quem é que vai montar uma unidade de produção ficando limitado 100% à exportação? O mercado internacional é volátil, tem um problema de câmbio, pode ter uma guerra que influencia, pode ter a pandemia, enfim, certas
não tem como ficar dependendo 100% da exportação. Então isso tornava impossível se pensar na ZPE materializada. Agora é diferente. A partir de 2021 mudou o marco regulatório das ZPEs. Já tem ZPEs no Brasil funcionando e funcionando muito bem. E eu acredito que a de Imbituba poderá funcionar. Só que tem uma grande diferença que o governador Jorginho Melo determinou. A ZPE não vai consumir 1 centavo de dinheiro público. A ZPE não vai ter criação de cargos. Não será dessa forma que nós vamos tocar a ZPE. A ZPE vai seguir rigorosamente o mesmo caminho que nós fizemos com o aeroporto de Jaguaruna. É uma área riquíssima, a 5 quilômetros do porto, divisa com a BR na entrada da cidade. É uma área bruta de quase 1 milhão de metros quadrados. Enfim, uma área que tem um ativo imobiliário muito caro. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o processo que fizemos com Jaguaruna, vamos fazer primeiro a PMI, alguém vai apresentar um projeto, depois que nós aprovarmos esse projeto, isso vai virar um termo de referência e nós vamos fazer uma concessão da área por 30 anos para a empresa que queira explorar ou queira fazer um condomínio industrial dentro da ZPE. Tem uma outra mudança na legislação da ZPE que vai impactar muito no seu sucesso, que é a empresa monta a sua unidade dentro da ZPE. Se o espaço não for suficiente, se ela quiser fazer uma expansão, hoje a lei permite que ela, num raio de 30 quilômetros, e isso pode inclusive atingir significativamente os municípios vizinhos a Imbituba, e ela pode instalar uma unidade de produção lá e vai gozar dos mesmos benefícios da ZPE. Evidentemente vai ter que se alfandegar, vai ter que respeitar a diretriz da Receita Federal, mas isso é possível. Então, a ZPE vai para o nosso processo de PPI aí, vai para TPP ou PPI, nós vamos definir, mas o fato é que nós vamos privatizá-la e eu tenho certeza que agora ela vai poder virar realidade. E qual é o atrativo dela para o investidor ali? É o depósito de carga? Ela vai funcionar? Como é que o que serve aí para deixar esses investidores aí aguçados a virem aqui para nossa região, Beto? Então, primeiro uma localização privilegiada, do lado de um porto, perto de um aeroporto. Jaguaruna vai se desenvolver, tenho certeza. Nós estamos equidistante entre Rio Grande do Sul e Paraná. Rigorosamente a nossa posição é meio do caminho entre Curitiba e Porto Alegre. Gozar de benefícios, né, que são muito importantes, nós sabemos. Você imagina tirar todos os impostos, né, tanto no insumo como no produto final, e isso torna viável muitos negócios. Nós já temos várias empresas, e empresas de porte, né? Porque no passado se falava que tem uma empresa que está instalando, mas empresa de PowerPoint. Eu não entro nessas galhofas. O que eu estou falando hoje aqui é que temos a Mormai interessada, temos Moldurarte, para citar algumas que são aqui da região, porque são empresas que trabalham com produtos que recebem um insumo bruto e aí você manufatura, faz um produto final e pode exportar para o mundo inteiro. E nós temos o Mercosul também. Enfim, eu tenho certeza que existe hoje a possibilidade de se materializar uma ZPE, como já tem em Pecém, no Ceará, funcionando muito bem. Mas o que falta era isso, tratar a coisa com mais profissionalismo. Nós vamos privatizar aonde pode dar certo, e o que é importante é o contribuinte saber, a população saber que os seus impostos não vão ser utilizados de forma irresponsável. Ô Beto, eu sempre me coloquei como um cético em relação ao aeroporto de Jaguaruna. Quem me acompanha sabe disso. Eu não consigo vislumbrar, porque hoje, e tu me corrija se eu estiver errado, hoje o custo operacional dele é de quase R$500 milhão, a receita é de 150 mil e o governo tem que bancar essa diferença. A grosso modo, é isso. Aí fala, mas vem a parte de carga, descarga, depósito e por aí vai.
isso vai aumentar consideravelmente a receita do aeroporto para ele ser viável e uma empresa da iniciativa privada querer estar ali, fazer esse investimento de 60 milhões de reais, porque vai ter que mudar, para a gente imaginar algo parecido, né, para que seja algo grandioso de fato, vai ter que mudar, dar um giro de 180 graus daquilo que nós temos hoje ali em Jaguaruna. A tua visão, obviamente, é diferente da minha, né? Mas eu queria que tu tentasse me explicar o porquê e como que esse aeroporto vai ser rentável à iniciativa privada para que eles venham e façam esse investimento de 60 milhões de reais. Niltinho, ótima pergunta. Boas entrevistas se constrói assim, né? Quando você coloca, né, de maneira clara uma dúvida que na verdade deve estar na cabeça de muita gente, né? Eu acho que a questão de Jaguaruna, a gente tem que conseguir um ponto de equilíbrio entre o pessimismo e a megalomania. E, infelizmente, às vezes a gente vive os dois lados. Sim. Né? Aí chega alguém e diz, porque é um absurdo que Jaguaruna não tem o equipamento ILS. Meu Deus, o único aeroporto de Santa Catarina que tem é Florianópolis, que movimenta 4 milhões de passageiros por ano. É um equipamento de 3 milhões de dólares. E não é só o equipamento, a manutenção e a operação do equipamento. E outra, não é que esse equipamento garante 100% que não vai ter mais problemas de pouso durante mau tempo e etc. Ele diminui, ou seja, ele aumenta o raio de ação, né? Isso é medido em metros de aproximação, mas ele não garante 100%. Já Florianópolis, mesmo com o ILS, já teve suspensão de pouso e decolagem. Então aí fica aquela história, é por isso que isso... Não é por isso. Primeiro nós temos que ter a consciência também que se trata de um aeroporto regional, né, que tem peso regional. Sim. Nós não vamos colocar Jaguaruna 60 milhões de reais, fazer esses investimentos para competir com Florianópolis. Essa competição não existe. O que existe é uma região que está crescendo, uma região que tem mais de 1 milhão, né, de pessoas, né, e que se pode fazer um aeroporto regional de dar orgulho para Santa Catarina. Você vai viajar no Paraná, você vai viajar no Rio Grande do Sul, você deve saber, tem aeroporto de Pelotas, aeroporto de Santa Maria, você vai no Paraná, tem Londrina, tem Cascavel, são aeroportos que funcionam e são muito importantes para o desenvolvimento da região. Então a concepção é essa, vamos ter um ponto de equilíbrio entre o pessimismo e a megalomania. O aeroporto vai se tornar viável, vai se tornar sustentável no seguinte ponto. Hoje nós movimentamos 130 mil passageiros para o Jaguaruna. Se nós alargarmos a pista em 15 metros, se nós fizermos um terminal de passageiro adequado... Aquele lá tá horroroso, né? Na verdade, o que nós temos lá é um terminal muito acanhado, para não usar termos errados e politicamente incorretos. Mas acanhado demais, e aí muitas pessoas que estão por aqui no sul acabam optando andar um pouquinho mais e a Florianópolis, e quem está no extremo sul andar um pouquinho mais vai a Porto Alegre. Mas se nós adequarmos esse aeroporto, ele tem um potencial rápido, assim, de 2, 3 anos, e está com 200 mil passageiros. Como vamos levar mais avião para lá? Começou agora, no final do ano. O que estava atrapalhando a aviação regional em Santa Catarina não é uma coisa específica de Jaguaruna. A aviação regional em Santa Catarina não acontecia porque nós não oferecíamos rigorosamente nada para as companhias aéreas vir para cá. Enquanto Santa Catarina estava dormindo, o Paraná desenvolveu um projeto de aviação regional, ofereceu desconto no ICMS para as companhias aéreas voarem lá. O mesmo fez o Rio Grande do Sul. Combustível, né, Beto? Que é o maior custo deles. 40% do custo de uma companhia aérea é combustível. Se você pega o ICMS e traz de 17% para 2%, como ele tem no Paraná, como ele tem no Rio Grande do Sul, você faz a companhia aérea refazer sua planilha de custo. Olha, vou voar lá porque eu vou ter um custo menor, né? E, obviamente, partindo do princípio que tem demanda e mercado. Outra coisa que se tem aqui é que se discutia demanda e mercado por achismo. O prefeito acha
que tem passageiro, por que o avião não vem? A questão não é o que você acha, a questão é o que cientificamente se prova. E aí nós contratamos o Plano Aeroviário de Santa Catarina, agora assim que assumimos, em abril, vai ficar pronto abril do ano que vem. Vamos entregar para a sociedade um plano aeroviário, não mais de 21 aeroportos, serão 24, nós estamos inserindo mais 3, serão 24 aeroportos e que vão ter lá um plano, que vai dizer, olha, esse aeroporto aqui tem uma expectativa de demanda de passageiros de X, esse aeroporto aqui tem potencial para carga, porque nessa região tem um movimento de carga tal. Ele vai apontar, ele vai ser um instrumento que nós vamos usar para poder orientar a prioridade dos nossos investimentos e da mesma forma as companhias aéreas vão poder utilizar para fazer seus estudos de demanda. Eu vou ter, depois dessa lei, que todas as companhias aéreas me disseram, desculpe aí, Beto, mas Santa Catarina é um estado que não tem oferecido, não vale a pena, nenhuma vantagem para nós irmos para aí. Agora não. Eu posso assegurar que o governador Jorginho Melo, com muita coragem, está apresentando para o Brasil a lei mais agressiva, a lei que mais possibilita as companhias aéreas estudarem seus ganhos para vir para cá. Porque não tem como vir de graça. Tem que produzir. E qual é um dos aspectos de produtividade que nós estamos exigindo? Voar mais aeroportos. A Gol não voa Jaguaruna ainda. Te garanto o seguinte, quando ela quiser pular de 4, que ela só faz 4 aeroportos hoje em Santa Catarina. Sim. Quando ela pensar em voar no 5º, para baixar esse custo dela, o primeiro que ela vai olhar é Jaguaruna. Por uma questão matemática. Jaguaruna é o 5º maior aeroporto do estado em movimentação de passageiro e tem potencial. Mas esse potencial só vai acontecer o dia que o aeroporto oferecer condições para o usuário e a companhia aérea tiver segurança para voar lá. E eu acho que nós estamos construindo isso da maneira como se está trabalhando. E passando para a iniciativa privada, outros fomentos poderão acontecer no aeroporto. Pode ter terminal de carga, pode ter um restaurante melhor, pode ter estacionamento, pode ter uma praça de esporte. Você vai hoje no aeroporto de Florianópolis, tem gente jogando beach tênis no pátio do aeroporto. Tem show, né? Eles fizeram uma virada com o show dos Azaranha, coisa arada. Exato. Então é isso, é a iniciativa privada que tem que ter. Como é que nós vamos administrar o aeroporto de Jaguaruna de um gabinete do governo do estado em Florianópolis? Não tem como. Não tem como. E tem a questão também, né, Beto? Tu diminui a alíquota, só que tu tem mais operações, então o próprio caixa do governo não perde tanto, né? É uma visão reversa da que nós tínhamos até então aqui em Santa Catarina. Ô Beto, outro ponto que eu quero te questionar, né? Vamos agora para as ferrovias, que é um tema que eu gosto muito, neto de ferroviário, quase toda a família veio aqui da Ferrovia Tereza Cristina, mas nós não temos um plano agressivo de desenvolvimento das nossas linhas férreas. Eu até fiquei bem triste que no ano passado, se eu não estou enganado, o governador Carlos Moisés, né, o ex-governador Carlos Moisés, apresentou um estudo para interligar as ferrovias, as linhas férreas do Oeste, e nós ficamos aqui meio que esquecidos. Qual é o projeto aí? Vocês conseguiram dar seguimento a alguma coisa em relação às ferrovias aqui no nosso estado? Com certeza. Primeiro que, lamentavelmente, o Brasil andou para trás naquilo que os países desenvolvidos andaram para frente. Como é que nós vamos resolver o gargalo logístico de Santa Catarina só pensando em aumentar a estrada? Tinha que duplicar a 101. Agora tem que quadruplicar. Né? Então, esse é um pensamento, lamentavelmente, tacanho, né? De pensamento pequeno. Eu vou te dizer assim que o que está se fazendo em ferrovia desde esse ano, desde a criação da secretaria pelo governador Jorginho, se somar os últimos 20 anos, não se fez nada perto disso. Nós resgatamos esses projetos que você falou muito bem, estavam prontos e que poderiam seguir em frente e estão seguindo, que é a ligação Chapecó-Correia Pinto. Tem uma outra, porque na verdade, Nilton, você lembra que se falava em Santa Catarina em ferrovia do Frango e ferrovia litorânea. Então esses dois projetos são o aperfeiçoamento desses projetos antigos que deram errado. O governo federal fez projetos em 2017
e disse o seguinte para Santa Catarina: Santa Catarina, esquece ferrovia, que aí é tudo inviável. A litorânea não tem como, porque passa por meio de reserva indígena em Palhoça, trem não sobe morro, não tem como ser viável, é muito cara, a ferrovia do Frango também é inviável, acabou. Então, o que se está se fazendo é um resgate desses projetos e o seu aperfeiçoamento. Só para você ter uma ideia, o projeto do que a Valec fez em 2016, 2017, esses projetos tinham uma fotometria de 1 para 10 mil. Ou seja, nós fomos fazer agora o projeto, uma fotometria de maior precisão, de 1 para 2 mil, tinha trilho passando no meio de fábrica, atravessando 2, 3 reservas indígenas. Aí não tem como dar certo mesmo, é claro que é inviável. Agora não, com esse aumento do nível de precisão, nós estamos fazendo projeto básico Chapecó, Correia Pinto, e estamos fazendo o executivo de Navegantes a Araquari, que nós vamos ligar 3 portos catarinenses à malha nacional. Enfim, esses projetos estão fazendo já dentro de traçados um nível de precisão maior, e os primeiros números, os primeiros EVTEAs se apresentam rigorosamente viáveis. Houve uma mudança no marco regulatório, que é fundamental. O processo de concessão dos portos e aeroportos no Brasil é 30 anos. É viável. Muitas empresas mundiais investem nos portos brasileiros. Cargill, Bung, grandes empresas fazem terminais em portos, porque em 30 anos é possível você tem um retorno. resgatar esse investimento. A mesma coisa nos aeroportos, né? A CCR pegou Joinville e Navegantes, a Zurich pegou Florianópolis, porque dentro de 30 anos você consegue fazer um plano de investimentos com viabilidade. Agora em ferrovia, 30 anos, já fizeram. Ferrovia é caro. E não tem nada, né? Os portos, aeroportos tinham alguma coisinha, mal fez, mas tinha. E outra, 54 anos sem fazer uma via nova. As áreas vão sendo tomadas. Hoje o custo com desapropriação para fazer uma ferrovia em Santa Catarina é altíssimo. Além do que, o nosso relevo é diferente, né? Uma coisa é fazer uma ferrovia no Mato Grosso, que é plano. Aqui é um relevo acidentado, tem muito túnel, enfim, tem muita obra de arte. Então, para 30 anos de concessão, esquece. Melhor não gastar com projeto mesmo. Não vai viabilizar. O governo que investe. Pelo amor de Deus. O governo todo ano, sempre a mesma história. Déficit, corta orçamento. Quer dizer, o Brasil da propaganda vai passar os Estados Unidos em 5 anos. Né? Porque é bilhão para cá, bilhão para... Aliás, apresentaram um plano de 1,7 trilhões. Como se isso fosse acontecer em 5 anos. E eu acho que na mente de alguns já está acontecendo. Mas a realidade é que não vai acontecer. Não tem como. Se o Brasil arrecada um pouco mais que isso em um ano, mais da metade já está comprometido com um monte de coisa, não tem como. O Brasil está sempre no cheque especial, meu amigo. A população sabe o que é estar no cheque especial. É andar para trás. Então, o que pode viabilizar a ferrovia no Brasil é investimento privado, especialmente investidor internacional. É nisso que nós estamos trabalhando, é nisso que nós estamos apostando e já começamos a se reunir. Já tivemos uma reunião com a maior construtora de ferrovias da China. Vamos agora, em março, para os Emirados Árabes, e o que nós temos de cardápio para apresentar, porque esse negócio de sair daqui e ir para o exterior para levar videozinho bonito de Santa Catarina, bem legal, mas aí é turismo. Eles querem cifrão. Né? Eles querem saber o seguinte: o que é que tu tem para me apresentar que eu possa ganhar dinheiro? Exatamente. Nós vamos levar ferrovia e vamos dizer para eles: o ferrovia é o novo mote do Brasil, o novo marco regulatório, que é a autorização e que você poderá explorar por até 99 anos. Então, e Santa Catarina é um estado diferente. Santa Catarina é um Brasil à parte. Então, quando nós começamos e você falou sobre os outros trajetos. Nós estamos com o GT ferroviário e nesse momento se discute 3 novos trajetos. Um é fechar o ciclo. Você vem de Chapecó a Correia Pinto, agora tem que fazer Correia Pinto Navegantes. O outro, e que obviamente nós vamos tratar com extrema prioridade, é como fazer a ligação com a nossa malha aqui do Sul. E hoje um dos traçados que estão em estudo, para ver se tem viabilidade, é Rio do Sul Tubarão. Você pega lá no Tronco Sul, que passa
que começa lá em cima em Mafra, passa a Correia Pinto, depois vem a Lages, né? Vai a Vacaria. Então você tem que se ligar com esse tronco. E uma das possibilidades é Tubarão, Rio do Sul. Está sendo analisado, criamos o GT ferroviário. A discussão não é mais uma discussão interna do governo, não é alguém dentro do governo querendo fazer projeto por fazer projeto. O GT ferroviário está com o Benoni representando a ferrovia, que é para nós sempre uma eminência parda do setor. Nós estamos com o pessoal da Rumo participando, os 5 presidentes dos portos catarinenses, todo mundo participa do debate e nós vamos construir com a sociedade, mostrando transparência, né? Mas o que é mais importante? Se não tiver alguém liderando isso, se o governo, né, um governo estadista como o Jorginho Melo vem promovendo, não liderar isso, não vai acontecer. Então eu estou muito feliz de dizer que ferrovia não é mais um assunto que está debaixo do tapete em Santa Catarina. Roberto, para a gente finalizar aqui, em relação a essa parte burocrática, interna, administrativa da Secretaria de Portos e Aeroportos, ano que vem tu vai ter um pouco mais de condições de trabalho, né? É possível vislumbrar um avanço ainda maior nessas áreas por conta disso? Com toda certeza. Ano que vem nós nascemos com orçamento. Esse ano a gente pegou um puxadinho. Foi pegando migalha, né? Só a raspa. Pegamos um puxadinho lá da Secretaria de Infraestrutura e ainda assim fizemos aí mais de 100 milhões de investimento, uma coisa inimaginável. E ano que vem vamos ter orçamento próprio, ano que vem o governador está empolgado, está feliz, está vendo o resultado, entendeu que governador que quer cortar fita só fica fazendo estradinha, tá dando estradinha para cá de 1 quilômetro, outro para lá e batendo foto, fazendo churrasco, né? Isso não olha o Santa Catarina lá na frente, não olha Santa Catarina para o futuro. Ele sabe, está tendo visão de estadista, que muita coisa não vai ter uma fita para cortar, mas vai ser um legado histórico para Santa Catarina. Então eu estou muito confiante que ano que vem vai ser muito melhor do que esse, que já foi um grande ano para a logística de Santa Catarina. Show de bola. Nós sempre falamos assim, ó, Santa Catarina é um estado que prospera porque geralmente os governos, né, os nossos líderes, os nossos gestores não atrapalham. Não atrapalha, não é que eles ajudam, não atrapalha. Agora, se tem um governo que ajude um pouquinho, imagina o potencial do nosso estado, né? Então, quer dizer, se essa malha, esses moldais logísticos desenvolverem em Santa Catarina, o quanto o nosso estado pode desenvolver já é grandioso, né? Um dos menores em extensão territorial, um dos que mais produzem, um dos maiores PIBs, enfim, os números positivos de Santa Catarina são gigantescos. Se tem um apoio do Poder Executivo, a coisa vai um pouco mais fácil. Beto, obrigado pela tua participação, obrigado ao professor Rafael Matos aí que fez o meio de campo pra gente bater esse papo legal. Como diz o Dura aqui, é bom conversar com quem entende do assunto. E quando for pra Imbituba, não sei se tu estás agora de férias ou não, se tá em Imbituba, e convidar o Dura pra comer um camarãozinho aí na tua casa, me chama junto que eu vou fazer, vou com o maior prazer. Está escalado já. Inclusive, eu estou tirando um tempo de licença agora entre janeiro e fevereiro. A secretaria vai ser assumida pelo nosso adjunto, Robson Coelho, que é lá de Itajaí, e ele também é do setor, e ele precisa ocupar esse espaço, ele pode contribuir muito também com Santa Catarina. Então vai ter um tempinho aí, e eu posso te garantir que eu vou cumprir a promessa. O Dura vai lá, e tu come tanto quanto Dura? Não, eu tô numa dieta braba. Ah, bom. Mas agora se tiver uma verdinha daquela, nós tomamos. Então tá certo. Valeu, Beto, obrigado pela participação.